Olá, meu nome é Patrícia Decker e eu estou aqui hoje para fazer um breve treinamento sobre todos os produtos da minha marca Joy Aroma e Floral. Então, nós temos sprays de ambiente, dessa linha branquinha que é a linha Equilíbrio, e também temos os sprays dessa linha Ambience, que é da caixinha preta. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre os diferenciais, auxiliando você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os produtos e aproveitar mais o uso deles, ou para quem precisa de algum apoio para venda, né, para indicar para os seus amigos, para os seus pacientes. Estou aqui para trazer um pouquinho para você. Então, primeiro de tudo, eu quero falar que essa linha surgiu como a gente poder levar um pouquinho mais de equilíbrio e cura para todas as pessoas que estiverem naqueles ambientes que a gente vai utilizar esses sprays. Então, essa linha chamada Equilíbrio, ela é uma linha que atua muito no nosso corpo, até bem no corpo físico, né? Mas que vai também ter impacto no físico, no mental, no emocional e até no espiritual. O que seria o grande diferencial dessa linha? Ela é uma linha totalmente natural. Ela tem na composição o álcool de cereais, que é um álcool que, mesmo que a gente borrife ao redor no ambiente, se encostar na nossa pele não há problema, que ele é hipoalergênico. E a gente tem então óleos essenciais e florais nessa mesma fórmula. Então, todos esses produtos eles foram harmonizados pensando que a própria cor do produto ela tem uma frequência e que essa cor ela já vai nos auxiliando como que a gente vai usar esses produtos. E eles são embalagem de vidro. E a caixa é feita para que o produto fique bem resguardado da luz, da radiação, né, do sol. Então, os sprays, todos eles são feitos em dois tamanhos, ou essa embalagem de 50 ml, ou a versão de 120 ml. E cada produto, então, ele vai ter uma caixa bula, que na lateral do produto você vai ter acesso às palavras-chave principais de, por exemplo, no caso do Calmaria, ele é um produto que vai trazer todo um alívio, um bálsamo, né? Um tranquilizar para o nosso corpo. Então, as palavras-chave, ó, elas vão estar bem nesse caminho de tranquilidade, leveza, controle de ansiedade, estresse, relaxamento. E esse produto, além de ele acalmar em todos esses processos, ele acalma também a nossa mente quando ela está muito acelerada, vai auxiliar que a gente consiga dormir melhor, auxiliar em todas as fases da insônia, tanto para quem tem problema de iniciar o sono, para quem às vezes tem pesadelo, pernas inquietas, sono agitado. Ele vai trazer toda uma restauração de um ritmo fisiológico no nosso corpo. Então, ele também pode ser usado por mamães e bebês, principalmente os recém-nascidos. A gente tem muito receio de utilizar algum produto que possa trazer algum malefício. Então, esse spray do Calmaria, ele pode ser usado tanto pela mamãe como pelo bebê. Não precisa ser usado diretamente, né, no bebê. A gente pode usar recursos como usar de repente no banheiro antes de iniciar o banho do bebê, poderia dar 1 ou 2 borrifadas e a partir disso conseguiria ter esse efeito no ambiente para que o bebê se acalme, chore menos no banho, né? E também, se preferir o inverso, dar o banho primeiro, mas antes de voltar o bebê pro quartinho, né, para se vestir, a gente pode também borrifar 1 ou 2 vezes e deixar esse spray ir decantando para ele ter o efeito. Então, o que é mais importante? Todos os produtos, eles estão embasados não só em aromaterapia e florais, mas também pensando no fluxo de energia da medicina chinesa. E como eu vejo que a medicina chinesa, ela traz muito sentido de a gente prestar mais atenção no clima, no nosso corpo, na relação com as pessoas. Então, o que a gente vê é que esse produto que é o Calmaria, a ação dele energética é muito voltada a diminuir o excesso de energia, principalmente a energia yang. Então, se
se a gente tiver com algum sintoma de dor de cabeça, de agressividade, irritabilidade, zumbido, tontura, ele vai ser um produto que ele auxilia que toda energia desça, né, faça esse movimento da descendência. E inclusive a nossa mente, quando está muito acelerada e a gente fica um pouco obsessivo, ele vai também auxiliar nesse processo de diminuir a velocidade dos pensamentos. De um ladinho da embalagem tem as palavras-chave e do outro a gente vai ter a composição, a sugestão de uso e aqui atrás as informações da nossa empresa. Então, o Calmaria, ele vai trazer bem essa energia do azul, do tranquilizar. Em seguida, a gente tem um produto que é o Impulso. Ele vai ser mais ou menos complementar a todo esse uso do Calmaria que vai fazer a descendência, ele vai trazer a ascendência da energia. Então, toda vez que a gente está um pouco desconectado e precisa se aterrar e auxiliar o nosso corpo a voltar a ter as forças que vêm da terra, o Impulso ele é um ótimo produto nesse quesito, porque o que ele vai fazer? Ele vai ajudar energeticamente a potencializar todos os canais energéticos que vêm dos pés. Então, tanto o canal do rim, do fígado, do baço, eles vão auxiliar que a gente volte a ter forças. Então, tem muita relação com o vigor físico, o vigor mental também. Então, toda a parte de concentração, memória, foco, clareza, ele vai auxiliar muito nessa parte mental. Até se a gente tiver estudos e coisas difíceis para produzir intelectualmente. E ele também vai auxiliar no vigor físico numa questão de doenças crônicas ou na recuperação de alguma doença que deixou a gente muito capenga, assim, né? Então, após o Covid, após a dengue, após algum processo, até de alguma crise em alguma doença crônica, e ele vai auxiliar também nas questões bem voltadas à depressão, burnout, a pessoa, né, não está mais conseguindo achar motivos para viver. Então ele vai auxiliar em todo esse processo de buscar essa força, essa energia e trazer isso para que a gente possa se curar. Ele tem... Todos eles vão ter nas fórmulas, são 3 florais e 6 óleos essenciais. Então, se a gente conferir na composição, a gente tem todos esses óleos essenciais fazendo um blend de efeito para trazer essa ação que a gente gostaria. Então, no Impulso, a gente teria os olhos bem voltados a trazer essa força do físico, do mental e do emocional. E o que a gente pode ver é que cada um deles foi pensado para que esse ritmo de energia no corpo se restabeleça. Em seguida, a gente tem agora o Floral Inspiração, que esse spray floral ele vai ter um efeito muito poderoso, bem voltado para a parte respiratória, mas o Inspiração ele tem um duplo sentido. Ele pode ter a relação tanto com o inspirar de respirar, então ele vai melhorar que a gente consiga abrir o nosso peito e respirar mais profundamente, mas ele também vai ajudar num processo de inspiração e clareza mental através do óleo do olíbano. Esse óleo ele se conecta muito para que a gente possa reconectar, na verdade, com a nossa alma, com o nosso processo espiritual. Então, o Inspiração, ele nos auxilia em processos de meditação, em momentos que a gente está querendo descobrir o que a gente quer fazer de verdade, como fazer. Ele vai estar bem voltado para o despertar da consciência, o despertar espiritual, bem nesse caminho. E na parte respiratória, os óleos essenciais que estão nessa fórmula, eles vão atuar muito voltados para um fortalecimento e modulação imunológica. Então nós temos o hortelã e o eucalipto ajudando a abrir e trazer esse frescor para a respiração, mas a gente tem o pinheiro e temos também o cedro e a melaleuca, que é o titri. Então eles vão fazer toda uma modulação
para auxiliar o nosso sistema imune a não brigar demais, se a gente já está um pouco exacerbado, né, numa doença autoimune, algum processo, e vai ajudar a trazer um aumento da imunidade em casos de a gente ter algum processo de rinite, de bronquite, de asma. E como eu venho testando esses produtos, né, há alguns anos, porque agora nós estamos indo mais forte para o mercado, mas eu venho há quase 5 anos testando os produtos com os meus pacientes, usando tanto na minha clínica como já disponibilizando para quem quisesse levar para casa. Então eu vejo o quanto ele diminui a tendência de crises, de uso de bombinha. Esse produto é muito especial. Vamos ver se eu esqueci algo, mas ele ainda pode ser usado também para pessoas que estão fazendo uso de quimioterapia em tratamentos de câncer. Ele auxilia também nos enjoos, ele vai ser aquele que ajuda a liberar todos os fluxos que estão trancados dentro do nosso corpo. E como esses óleos essenciais eles vão atuar bem no estômago, ajuda muito o enjoo e ajuda a modular o imunológico para conseguir finalizar o tratamento. E alguns esportistas de alto impacto também vêm usando esse produto para conseguir ter mais capacidade respiratória e conseguir se superar um pouco mais. Então é um produto muito interessante nessa visão do duplo sentido da inspiração, tá? Agora a gente teria um spray que ele é chamado Mulher. Esse spray ele também vai ter os óleos essenciais e os florais. Os florais dessa fórmula são muito interessantes, é a linha do Gotas do Infinito. Então aqui a gente tem um floral que é o chakra sacral, que ele age bem nessa área do útero e dos ovários. Então ele vai auxiliar que todos os nossos processos, tanto de criatividade como de gerir um bebê, né, sejam restabelecidos. Além disso, tem o floral que é a harmonia feminina e um floral de detox. Porque o que a gente percebe? As mulheres têm uma tendência muito grande a reterem líquidos, a ter sintomas de TPM, sintomas bem voltados para um desgaste que ele é mais cíclico, né? Então, a mulher em cada fase do mês, ela vai ter um período que às vezes os hormônios sobem, depois os hormônios descem. Então, toda essa junção de florais e óleos essenciais já está montada de uma forma que a pessoa não precisa estudar sobre todos os óleos e as composições. Um produto só, ela já pode ter uma regulação de toda a parte do fluxo menstrual. Os óleos essenciais que vão ter aqui, eles vão atuar bastante numa reposição hormonal natural, que seria a sálvia, o gerânio e também a erva doce. Mas a gente tem no fundinho desse cheiro, que é o spray mulher, a gente tem o óleo de vetiver, que ele é um super tônico e que ele auxilia com muita propriedade a gente a repor energia. A mulher costuma ter uma grande dificuldade que ela tem uma sobrecarga de atividades. Então ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela é funcionária, ela é empreendedora e assim vai. Então para a gente conseguir conciliar toda essa jornada dupla, tripla, quádrupla, aqui a ideia dos óleos essenciais dentro dessa fórmula é também auxiliar que em vez de a gente ter rompantes, né, nesse nosso fluxo energético, a gente consiga ter algo muito mais harmônico e que esse processo harmônico ele se restabeleça para diminuir os sintomas de TPM, para ajudar também no climatério, na menopausa e nas adaptações de cada momento da mulher. Então, todas as mudanças hormonais que vão acontecendo, desde a puberdade até a vida adulta e o envelhecer saudável, esse produto pode auxiliar bastante a trazer com que essas mudanças sejam menos impactantes. Tá? O efeito que eu tenho visto com as mulheres que utilizam já no climatério ou na menopausa é de diminuir muitos calorões e de até auxiliar em processos de fazer com que seja tão mais harmônico a ponto de nem precisar uma medicação, mas ele também pode ser usado concomitante. Se a pessoa fizer uma reposição, né, através de qualquer tipo de produto, ela pode também estar usando ao redor dela e no ambiente.
as pessoas até me perguntam assim, como que pode ser usado esses produtos, né? Então, o mais importante é a gente saber que a gente poderia borrifar ao nosso redor pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Se a gente utilizá-lo de manhã e à noite, por exemplo, não precisa levar junto, né, onde a gente vai. Mas também existe uma embalagem bem pequenininha que ela pode ser de bolso e para que a pessoa leve se ela necessitar, mas o fato de ela borrifar pelo menos 2 vezes ao dia faria com que esse impacto, né, esse efeito no corpo, ele vá sendo gradativamente somado a cada dia e vai fazendo com que a pessoa tenha grandes melhorias. Se a pessoa quiser borrifar diretamente no pulso, pode, e aí ela pode esfregar e também passar nas áreas que ela quiser, tá? Ele é um produto que tá bem voltado para um uso pessoal, mas se alguém quiser utilizar no ambiente onde tem mais pessoas, não há problema, porque aí todas as pessoas vão estar se beneficiando, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o produto do limpeza e proteção. Eu até lembrei uma coisa. Já tive perguntas também sabendo por que o spray mulher ajuda na cólica. Então, o que a gente vê pela medicina chinesa? A cólica, ela tem uma relação muito grande que o sangue que está ali no útero, ele tenta fluir para descer a menstruação, mas ele não consegue. Ele fica brigando com os processos. Então, o fato de a gente usar mais vezes o spray vai fazer com que haja uma harmonia do fluxo e que a gente não tenha essa tendência à estagnação. Então, pode ser usado também para todos os distúrbios da menstruação, tá? E o limpeza e proteção, ele é um spray com a cor verde, ele é bem voltado para trazer a limpeza mesmo. Então, ele vai atuar no campo físico, mental, energético, psíquico, etérico, espiritual. Ele é um produto que é bem voltado para a limpeza dos ambientes, locais onde a gente tenha uma alta concentração de pessoas. Então, se alguém espirra, né, se tem um excesso de pessoas falando, a gente consegue, através do uso desse spray, diminuir todas as partículas que estão em suspensão, porque ele tem, daqui dos 6 óleos essenciais, 5 são óleos antivirais, antibactericidas. Então ele vai ter um efeito realmente de limpar as partículas do ambiente e trazer essa leveza de volta para os nossos processos. Ele pode ser usado em consultórios médicos, consultórios de dentista, de acupunturista, né? Todo tipo de consultório, de massagem, estética. E entre um paciente e outro, eu costumo borrifar enquanto eu troco os lençóis, abro um pouquinho a janela, e é o tempo de que as partículas caindo já vá limpando e transformando todo esse ambiente da sala. Ele também pode ser usado em rituais e até em rituais próprios, que a gente queira, por exemplo, deixar algo para trás e fazer com que algum processo, né, a gente consiga dizer, olha, eu vou deixar de fumar. Então a gente pode utilizar, por exemplo, esse spray para conseguir nos ajudar a limpar os vícios, todas as crenças, o pessimismo. Ele pode ser voltado assim para todas as mudanças de comportamento, de hábitos, de a gente fazer esse processo ficar mais tranquilo. E também pode ser usado, tem pessoas que costumam quebrar muito as coisas quando a energia está muito densa. Eu mesma sou uma pessoa que às vezes eu toco nas coisas, eu quebro louça, eu estrago equipamentos. Então eu percebo que utilizando esse spray nunca mais aconteceu. Mas por muitos anos eu tive vários equipamentos estragando e quebrando. Então acho que é uma possibilidade que a gente tem de limpar a energia e de deixar aí aquilo que está excessivo. E além disso, energeticamente, esse spray do limpeza e proteção, ele pode nos auxiliar em momentos que a gente tem uma perda de consciência. Então, um colapso, um choque, um momento de uma crise de pânico. Além de usar no pânico o calmaria, poderia usar também esse limpeza e proteção, porque ele vai auxiliar a gente enxergar algo diferente. Então, ele recobra a consciência e ajuda em situações de emergência. Acho que é isso.
Então, até para quem realmente assim precisa às vezes algo para limpar a inveja, mal olhado, pessimismo, crenças, né, desânimo, eu acho que é algo que vale a gente testar realmente para deixar a nossa vida fluir melhor. Então, o que mais? A gente tem na Joy, além da próxima linha de florais, nós temos algumas velas, que são velas aromáticas, eu vou colocar elas aqui. Elas estão em 4 aromas, cada um muito característico, e dentro desses aromas diferentes, o que a gente tem é que todos eles são feitos com uma alquimia própria, usando ceras vegetais. Essas ceras estão dentro de uma embalagem de vidro, então a gente teria nesse processo a chance de acender a vela várias vezes. Quando apagar, o ideal é que a gente tampe, porque na fórmula nós temos essências, temos óleos essenciais e temos já um pequeno corante para fazer com que a vela fique colorida e que traga essa sensação de frequência. Então eles podem ser, né, juntados assim com os sprays para presentear alguém. Então, por exemplo, inspiração com a prosperidade ou com a leveza, o relaxamento com calmaria, o amor com mulher, assim por diante. A gente consegue fazer várias experiências de utilizar uma velinha junto com o spray para presentear alguém, e o que é legal é que às vezes a gente usando aquele spray e usando a vela, a gente consegue potencializar os efeitos dos processos que a gente está vivendo. Então, essa velinha da leveza, ela é do bambu com alecrim. Para quem fez já os treinamentos comigo pessoalmente, a gente acaba cheirando cada produto, então ela é bem aromática. O ideal é que a gente tenha um cuidado também logo após usar a vela, porque o vidro vai estar quente. Então, sempre que você apagar a sua vela, por uns 10 a 15 minutos, não toque no vidro, porque ele ainda vai estar quente, porque ela vai acondicionando essa cera. E a cera, como ela é feita para não... para ela não liberar nenhum tipo de resíduo, né? Não tô usando nada da parafina, do petróleo. Então, esse cheirinho, ele é puro e ele é super natural pra gente estar mantendo a nossa casa perfumada, iluminada e para fazer processos. O amor é uma velinha muito especial. Ela tem um cheirinho bem de sedução no Lang Lang com as rosas, e dentro dela a gente tem algumas pimentas rosa e umas folhinhas da rosa damascena. Então, quando vai derretendo, essas ervas vão boiando e vão descendo junto com a vela. A vela do relaxamento é azulzinha, ela é do camomila com a lavanda, então o óleo aqui é da lavanda e a gente tem as ervas de camomila e lavanda também. E a velinha da prosperidade, ela tem a essência da flor de cerejeira, mas o óleo essencial da canela. Então ela é bem aromática nessa estrutura da canela, e tem também a calêndula como uma das ervas que vai estar participando dessa vela. Então todas elas a gente tem em 3 tamanhos. Nós temos no tamanho G, no M e no P. Então, dependendo, né, qual a loja que você for, às vezes o local vai ter um tamanho só ou 2, mas o mais importante é que toda essa alquimia vai estar disponível para você. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a linha Ambience. Essa linha, ela possui já uma coloração nos produtos. Eu vou até mostrar que quando a gente abre essa caixinha, a sensação que a gente tem como dizem até, é um sprayzinho da riqueza, mas a ideia era bem isso, era passar algo muito especial. Então aqui dentro a gente vai ter sempre, o produto ele tem uma cor que vai estar correlacionada com a frequência dele, e a gente tem do ladinho de novo as palavras-chave. E essas palavras vão nos auxiliar também a indicar o produto, ou a ver se é isso que a gente está precisando naquele momento. E do outro lado, a gente tem uma explicação breve, falando um pouquinho do uso desse produto. E aí a composição atrás, e também toda a sugestão de uso, informações da empresa, tá?
tá? O legal dessa linha agora é que ela é uma linha bem voltada para o comportamento, ela não é uma linha tão do físico, mas a gente vai ter aqui produtos que usam florais da linha Flor de Amor, e esses produtos eles vão nos auxiliar em momentos que a gente precisa fazer algumas mudanças na nossa vida. Então, que tipo de mudança? Uma mudança muito sutil, mas de mexer tanto com o nosso viver, com o nosso sentir e com o amar. Então, por isso que nós temos os nomes Living, Feeling e Loving. Então, Living para que a gente consiga viver com mais autenticidade, com tudo melhor. Vou mostrar aqui para vocês, ó, as palavras-chave. O floral que tem dentro desse produto, ele é um floral chamado Eu Sou, e que ele nos auxilia a fazer os nossos movimentos com muito mais autenticidade, com um propósito de vida. Então, se a gente imaginar hoje, por mais que ele tenha um cheirinho de bambu com o óleo essencial de bergamota, o fato de ter esse floral, além da bergamota trazer essa coisa de leveza, a gente tem também essa sensação do próprio floral nos auxiliando a viver com mais intensidade. Então ele vai ser super fresco, bem parecido com outras marcas que também utilizam bambu. E o que é muito gostoso dele é que ele pode ser usado em todas as áreas comuns da casa. Então, banheiros, lavabos, ou na roupa de cama, logo após a gente limpar a casa, a gente pode usar ele como um coadjuvante para fazer com que a nossa casa fique muito gostosa. Então, esse produto, o fato dele já ter um pouquinho de corante, né? Ele vai ser colorido, ele já tem... ele continua sendo natural, o óleo que é utilizado é o álcool de cereais, junto com os óleos e as essências, mas a gente já tem um corante e um fixador. Então, ele é um pouquinho mais químico, mas ele ainda assim é uma linha muito natural. O conservante é o próprio álcool, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o feeling. Ele tá nos tons de azul. Ele vai trabalhar bem na questão do relaxamento, no desacelerar e de a gente sair do automático. Porque o que acontece? Quando a gente vive, às vezes, alguns momentos difíceis, a gente tem uma dificuldade de permitir sentir as coisas. Então, a gente já quer anestesiar e seguir para frente. Então, esse floral que tem aqui dentro, que é o Alegria de Viver, ele permite a gente finalizar muito bem os processos que a gente está vivendo, e finalizando isso, sentindo, a gente consegue ir para uma próxima etapa sem ficar com aquelas mágoas, com aquelas feridas. Então, por isso que ele trabalha o sentir. E aqui dentro a gente tem o óleo de lavanda, de lemongrass e de louro. E principalmente o louro, ele vai trazer também uma conexão com a espiritualidade e vai nos auxiliar num processo bem voltado para... como se a gente pudesse merecer as coisas que estão disponíveis para nós, porque às vezes a gente acha que a gente não merece e fica nessas sensações de não saber por que eu não dou conta e tudo mais. Então, eu trabalhei nesse produto voltado para esse sentir e para abrir os ciclos com uma sabedoria interna muito poderosa e de a gente ter coragem, né, de sentir e de amenizar um pouquinho as emoções que não são tão positivas, às vezes em lutos, em perdas, em separações, tá? Então ele é um produto muito especial. Deixa eu pôr já aqui atrás. E por último, o Loving, ele vai trabalhar na questão bem voltada ao amor. Então, quando a gente pensa em amor, geralmente a gente pensa em amor romântico. Mas aqui nesse caso, além do amor romântico, que seria essa parte da sensualidade, da libido, de a gente se conectar com o outro, com a gente mesmo, com o nosso prazer, a gente também tem uma questão bem voltada para o amor próprio. Porque o que acontece em alguns momentos que a gente vive coisas difíceis, voltadas para questões às vezes de abusos ou de traições, de questões que fazem a gente ter mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas, a gente também poderia pensar que para conseguir
reorganizar essa memória, ressignificar, é muito importante a gente conseguir mexer nisso de uma maneira apropriada. Então, o óleo de rosas, ele trabalha um amor universal, o amor próprio, e ele vai auxiliar bem nesse processo que às vezes a gente precisa para ter coragem de se relacionar com alguém novamente e assim por diante. Então, ele pode ser usado por mães que tiveram bebês e estão com dificuldade de retomar a sua vida sexual, a sua vida voltada assim a ser também mulher e não só mãe, né? Mas ele serve para todas as idades. Então, ele acaba sendo o cheirinho do Lang Lang Rosas, ele é um óleo essencial que fica um pouquinho mais doce. Então, de todos os produtos da minha linha, ele é o mais doce, mas ele é um óleo essencial que vai fazer um efeito muito poderoso e nesse olhar ele vai auxiliar que a gente consiga realmente estar se sentindo melhor com a gente mesma. Então, ele pode até ser usado para pessoas que estão muito resistentes, com dificuldades de, né, até de estarem muito irritadas ou agressivas. Ele pode também auxiliar para diminuir esse bloqueio. E em reuniões tensas, locais onde, né, talvez tenha assim alguns embates, a gente pode utilizá-lo antes, passar na sala e tudo mais como um facilitador da comunicação e de uma relação mais amorosa. Deixa eu ver se faltou algo mais. Eu acho que aqui tá bem nesse caminho mesmo, tá? Então, o que a gente pode fazer também com essa linha? A gente também pode, na hora de escolher algum produto, conciliar com alguma vela, todos eles combinam, né? E as cores, elas também fazem esse movimento bem voltado para que essas velas sejam as melhores parcerias, tá? Mas nada impede que você escolha o que você gostaria, e mesmo o living ele combina com a velinha da prosperidade também. Mas como aqui tem essa ideia bem do bambu, essa velinha ela harmoniza melhor. Então, num presente a gente pode unir. E para quem depois quiser conhecer, a gente também tem alguns kits na Joy, e esses kits já foram feitos, montados utilizando todos esses recursos que a gente tem, tá?